Amém? Então, amados, eu quero que você, que nem eu dizia, hoje nós vamos falar sobre o semeador e sobre o amor de Deus. É muito bonito porque quando vamos falar da parábola do semeador, fala de uma semente. E diz que essa semente é a palavra, e a palavra é Jesus. E quando Jesus nasce, nasce o amor de Deus em nossas vidas. Quando a semente que está em nós, e se Jesus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus e o Espírito Santo Jesus é o Pai, quando nós somos batizados, nós recebemos essa semente. Só que de alguma forma ela fica lá sem produzir frutos. E a partir do momento que eu vivo a experiência da infusão especial do Espírito Santo na minha vida, essa semente que Jesus começa a operar na minha vida, algo novo, que é a vida no Espírito. Não é vida na carne. As pessoas vão notar em nós coisa do Espírito, não coisa da carne. E esse é o propósito que Deus tem para nós nesses 7 encontros. Que será 7 encontros da perfeição, mas que será encontro para a vida toda, porque diz a palavra que a água que eu vos der vos jorrará até a vida eterna. Amém, amados? Glória a Deus. Então, nós vamos, nesta manhã, trabalhar isto em nossa vida. A primeira coisa é o semeador. E aí eu quero que você pegue a sua palavra em Lucas 8. Que fala da parábola do semeador. E vai dizer assim, a palavra do Senhor, em Lucas 8. Havia se reunido uma grande multidão, eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhe disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, ateando a voz: quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Os seus discípulos perguntaram-lhe o significado destas parábolas. E ele respondeu: a voz é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. A voz é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Bata no seu coração e diga: a mim é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Irmãos, o seminário de vida é uma oportunidade de nós conhecer os mistérios do reino de Deus. Que nem Paulo vai falar com Colossenses, mistério que teve escondido das gerações passadas, mas que agora é revelado aos seus santos. Eu quero dizer para você que quando a semente do verbo nasce em nosso coração, nós entendemos que é santo. Nós entendemos a santidade de Deus, irmãos. Nós não vamos viver mais de qualquer jeito. Porque Deus tem um plano de vida melhor para cada um de nós. Deus não nos fez para ser escravo de coisas do mundo. Deus fez para sermos seus filhos e usufruir aquilo que é do seu reino. E Deus não tem nada de ruim para nós. O que vem de ruim para nós é a consequência do pecado original que se estende de gerações em gerações. Só que os pecados e as maldições são 7 gerações, mas o amor de Deus é eternamente. Por isso que quando o amor de Deus que é eterno toca nossas vidas, as maldições caem por terra no nome dele. E se você ainda não está vivendo isso, Deus quer que você viva isso. Irmão, o mundo precisa ver a ação de Deus em nossas vidas para ele ter desejo de Deus. E por isso que Deus te trouxe aqui nesta manhã, para ele agir na tua vida e irradiar a tua casa, irradiar o teu trabalho, irradiar onde você... Nós temos o odor de Cristo, irmão. E eu digo uma coisa para você, não é nós, é Deus. É tanto que quando você chega conversando com as pessoas algo sobrenatural, elas ficam impactadas porque dizem, não é do homem. De onde é que vem isso? Essa semente que está em nós, que gera esse amor, é a graça de Deus, que é justamente a parábola do semeador. E aí eles perguntavam mais, eis o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhe tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem.
Aqueles que recebem solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, na hora da aprovação, abandona. O que caiu em terra de espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida deste mundo. Os que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com coração bom e reto, retém e dão muitos frutos. Irmãos, eu quero pegar sobre esse semeador uma palavra de São João da Cruz. São João da Cruz diz que há 3 inimigos do homem que está na palavra do semeador. O primeiro inimigo é Satanás, é o demônio. Nós precisamos entender que o mal existe. Por que muitas pessoas agem como se o mal não existisse? A resposta está em João 3. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quando nós não cremos e nós não somos salvos daquilo que é a artimanha do inimigo, para nós ele não existe. Por isso que a gente vive de qualquer jeito. O primeiro inimigo é o Satanás, o demônio. Ignorar a Sagrada Escritura é ignorar a Cristo. São Jerônimo dizia isso. Então, o que as coisas do mal fazem em nós? Nós ignoramos as coisas de Deus. E você sabe que ignorante é aquele que não tem conhecimento. Então, uma coisa que acontece conosco, que o mal coloca, é nós se tornar ignorante. Se você for ler a palavra, lá em Hebreus vai falar indolência espiritual. O que é indolência espiritual? É falta de sensibilidade. Muitos de nós não temos sensibilidade com as coisas de Deus. É por isso que a gente gosta mais das coisas desse século do que das coisas de Deus. O inimigo é o demônio. O segundo, e aí também, né? O que ele faz? Ele nos distrai. A agitação do mundo moderno, irmão. Estamos vivendo nesse mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Nós sabemos. Deus falou, as coisas estão tão aceleradas que você tem que trabalhar para se manter e você não está mais vivendo. Nós não temos tempo mais de viver na família, porque não tem tempo mais, porque a gente vai dormir olhando para o celular e acorda com o despertador. Nós estamos vivendo esses tempos. E nós temos que ter cuidado para não perder a nossa salvação e não viver o que é para viver nessa terra. O segundo inimigo, segundo São João da Cruz, é o mundo. O mundo é o mais fácil de se vencer. Que é justamente o que diz a palavra, sufocado pelos espinhos. É o mais fácil de vencer. Basta nós nos decidir. Tem uma música que diz assim, ó. Eu vou, e quem me pedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, e a força ele me dá, coragem para enfrentar o que vier. Mas se você for lá no Google e ver essa música, sabe o que tem nessa letra da música? Tem uma exclamação. Quando você canta, eu vou, se ao meu lado está o autor da minha fé, tem uma exclamação. Eu só vou e ninguém me impedirá, se ao meu lado estiver o autor da minha fé. É uma pergunta. Lá tem uma exclamação. Eu só vou se ele estiver ao meu lado. Se ele estiver ao meu lado, vai frutificar a sua semente. Então, o mundo, nós não podemos servir a 2 senhores. Às vezes, e aí nós vamos entender que esse é o primeiro tema, porque nós precisamos experimentar o amor de Deus, ter uma experiência com Ele. E essa experiência, ela é de amor, rompe o pecado, me salva, torna Jesus como Senhor, é o tema que você vê adiante. Isso me leva a ter perdão e cura interior, e me leva, pelo batismo do Espírito Santo, a ter uma vida comunitária e a vida entre os irmãos. Por isso que o primeiro tema é essa semente que está em nós pelo batismo, que precisa frutificar. A semente é o verbo. E nós recebemos como somos batizados. Mas se ele não frutifica, não brota, nós vamos viver sempre como pessoas que não entendemos as coisas de Deus. E o seminário de vida é esse trabalho em nós para nos despertar para a vida em Cristo. Amém, irmãos? O terceiro inimigo, segundo São João da Cruz, é a carne. Não tem raízes. A carne, os instintos da carne fazem com que essa semente não crie raiz. Por isso que a gente vem, às vezes, mas não aguenta. Por isso que a gente precisa ser liberto por Jesus, pelo seu amor. Eu lembro do meu testemunho. Dia 27 de maio de 2006, eu namorava com minha esposa Vanielle.
Já estava com 3 anos de namoro. E aí a carne fluiu e eu queria viver prostituição. Eu não queria só mais uma pessoa, eu queria várias. E ali Deus entrou na minha vida através de um acidente. Eu caí 9 metros sem capacete. Não aconteceu nada, só bati a cabeça. E quando eu me levanto para o socorro, eu não tinha mais aquele sentimento na minha vida. Aquela carne. Se Deus não tivesse me libertado, você olha, por exemplo, de vários homens que acabou com família, acabou com negócio, acabou com tudo por causa da carne. A carne é um inimigo para que a semente de Deus frutifique nossa vida. E aí São João da Cruz vai dizer assim, irmãos, não culpa o demônio por tudo, às vezes o demônio do homem é ele mesmo. Existem coisas que nós não podemos colocar a culpa no demônio. E aqui, mais na frente, você vai entender que existe um fruto para nós ter domínio sobre a carne. Chama-se autodomínio ou temperança. Mas se eu não vivo a efusão do Espírito Santo, como é que eu vou conhecer isso? E eu vivi isso dia 27 de maio de 2006. Eu experimentei o meu batismo ali naquele acidente. Porque quando eu me levantei, uma voz já ressoava no meu coração dizendo, oh, vai para cá, vai para ali. Eu era guiado pelo Senhor. Gálatas 5:25 vai dizer assim, ó. Os que são Jesus crucificaram suas paixões e concupiscência na carne. Tem uma música assim, ó. Os que são Jesus crucificaram a carne. Os que são Jesus só buscam a cruz. Então, amados, a carne, e aqui, irmãos, eu sou agricultor. Lá em casa eu tenho limão, taiti, laranja enxertado. Se eu não... Inclusive tem pés lá que eu perdi. Por quê? Porque eles são enxertados num cavalo chamado, num selvagem. Se eu não podar lá onde ele foi enxertado direto, o selvagem toma conta dele e mata ele. Como é que nós vamos vencer a carne? É com mortificação, com jejum, com perseverança, aderindo ao sacramento da igreja. O sacramento da igreja é cura para nós mantermos a carne. E às vezes, por que nós ainda não aderimos a isso? Porque falta mais experiência com Jesus. Eu vou dar um testemunho meu, como aconteceu. Eu fui salvo dessa graça em 2007, em 27 de maio de 2006. Irmãos, e aí eu já era apaixonado por ela, mas eu dizia para ela, olha, eu gosto de ti, eu me lembro, eu gosto de ti, mas eu não controlo isso em mim. Aí Deus veio lá e me transformou. Só que de 2006 até 2009, e a Isabela já tinha meses de nascido em 2009, eu não era casado com ela, vivi em fornicação, que é um pecado, que se eu morrer assim, eu não teria a vida eterna. Segundo a igreja, segundo a Bíblia, está lá. E eu já nesse caminhar, fui para um congresso da Revolução Carismática Católica, meu pai era intercessor, e ali eu vivi mais uma experiência da infusão do Espírito Santo, irmãos. Eu lembro que nosso casamento foi às pressas, às carreiras. Porque eu não queria saber tanto da festa, eu queria era Eucaristia, eu queria sacramento. Aí depois dali, irmão, eu comprava tantas coisas roubadas, eu trabalho com saudade, e você sabe que o cara desliga o orímetro, ele desligava o orímetro. Eu vendia verdura na feira, de madrugada o pessoal chegava para vender as coisas roubadas e eu comprava. Eu fazia gato de energia. E eu já tinha vivido aquela experiência. Talvez aqui tem gente que viu a mesma coisa que eu vivi, mas é preciso viver mais um despertar da vida de santidade, irmão. É a semente que vai brotando em nosso coração. E nós vamos experimentando esse amor de Deus. Então, é necessário aderir a muitas coisas que a igreja nos oferece. Eu lembro que eu fui ler Catecismo da Igreja Católica, isso vinha aqui, ó. É a segunda Bíblia do católico. Isso aqui explica mais a Bíblia do que a própria Bíblia. Porque nós não temos capacidade de interpretar a Bíblia por nós mesmos. Entenda isso, nós não temos capacidade. Por quê? Porque nós temos muito pecado, mas nós temos uma mãe que é a igreja, que é santa. Tem 2.000 anos de história, existe um magistério. Você tem uma dúvida, vai aqui, que ela vai te instruir. E aqui eu descobri uma coisa, lá no parágrafo 1302, o que eu vivi e o que eu quero que você viva, porque quem vive isso aqui, irmão, não larga a igreja, ama ela, quer falar de Jesus e quer ser santo. Porque os dons do Espírito Santo, que às vezes está selado dentro de nós, inclusive foi selado, está lá em Efésios. Inclusive, quando nós somos batizados, o bispo ou o padre, quem batiza, usa uma vela para selar. Mas esse selo, ele precisa se abrir para que eu viva as graças de Deus. A semente que está dentro de nós, se não nascer, se não abrir, não nasce. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas nesta manhã.
nos tornar plenos. E eu vivi isso a partir de 27/6, mas mais ainda depois do final de agosto de 2009. Eu fiquei louco por Jesus. Eu dizia, isso aqui as pessoas precisam conhecer. E é por isso que eu estou aqui. Foi por isso que eu fui lá na rede social e comecei a pregar. Não se contém em nós essa experiência. Tira de nós o medo, nos dá coragem e faz a gente se formar, estudar, ler a Bíblia. Faz nós criar uma biblioteca em casa. Amém? Isso é a ação da semente de Deus em nossas vidas. A semente é a palavra de Deus, como dizia que é o próprio Jesus. Não acolher a palavra de Deus é ficar à margem da vida. E aí foi dito por que nós acolhemos por causa dos 3 inimigos: Satanás, a carne e o mundo. Mas tem o jeito de curar tudo isso. Os cuidados e prazer da vida, que foi aquela lá, os cuidados da vida, às vezes a gente se preocupa muito com a vida, não se vê dos senhores. Está lá em Mateus 5, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente diz, não, eu só vou fazer as coisas. Eu conheço pessoas que dizem assim, ó, quando um testemunho, eu lembro da minha esposa. A minha esposa, nós resolvemos casar, se juntar, né? Mas Deus já estava agindo. E eu me lembro que ela terminou a faculdade dela também, que ela terminou a faculdade dela em 2008, ela dizia, eu quero fazer uma pós. Eu digo, você vai fazer um pré-natal. Eu ainda estava me amadurecendo em Deus, mas depois eu vim entender que isso, irmão, o primeiro papel da mulher é ser mãe, irmãos. Hoje, o mundo, a semente lá, as pessoas têm que construir a coisa para ser mãe. Hoje, mulher não quer ser mãe. Por quê? Porque eu tenho que estudar. Eu tenho minhas irmãs que são professor e tudo, tiveram filho na faculdade. Tiveram 3 filhos, né? Tudo na faculdade. E hoje o mundo está colocando isso na cabeça das mulheres, de homens. É coisa do mundo, é o segundo inimigo. A gente fica se vendendo. Mas claro que tudo isso porque eu preciso experimentar o amor de Deus. Porque quando eu experimento o amor de Deus, irmão, tudo isso se quer em nome de Jesus. Você vê como é que é o amor de Deus em nossas vidas? É transformador. Quando essa semente que vem pelo batismo, ela começa a frutificar, nossa vida é transformada. Não tem como nossa vida não ser transformada. Papa Francisco escreveu o Evangelho Gaudium em 2003. Ele disse que aquele que é Jesus não tem como ficar calado. Você inquieta as pessoas. Amém? Então, isso é a semente do verbo. E aí, como nós já sabemos, quando essa semente nasce, nós começamos a experimentar o amor de Deus. Quando essa semente começa a agir em nossa vida, a gente conhece o amor de Deus e a gente é uma nova criatura. Quantas pessoas não se sentem amadas? Quantas pessoas se vendem porque o esposo ou a esposa, o filho não o ama? É claro que tem que amar. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos. Homem nenhum, mulher nenhuma preenche o vazio do nosso coração. Ninguém preenche. Porque o amor de Deus é o equilíbrio em nossas vidas. Nenhum de nós tem capacidade de saciar o outro. Nenhum de nós. Se nós não tiver a ponderação do amor de Deus, não tem como. Porque nós somos limitados. Se não for o amor de Deus, eu não consigo compreender o outro. Porque o ser humano é limitado. Olha como é maravilhoso quando essa semente começa a frutificar em nossas vidas. Quando ela vai nascendo, crescendo, e você sabe que uma semente, quando nasce, cria folhas. Vai criando. E eu sou agricultor, você sabe que a árvore, quando ela cresce, as primeiras folhas você não vê mais, nem o primeiro galho, vai caindo. Para entender que nós não também podemos viver de experiências antigas. Eu vejo os antigos dizendo assim, ó. Antigamente era bom demais. Eu digo, vai tomar água quente, não vai ter internet? Não vai andar de carro? Tu vai querer? Eu não sei, não. O que acontece conosco é que nós não aprendemos a evoluir na vida pessoal, na indústria e tudo mais, e evoluir na vida espiritual. Quando tem evolução demais, progresso espiritual, material, e não tem progresso espiritual, há um desequilíbrio. É o que está acontecendo com a humanidade. As tecnologias é para trabalhar para conosco, mas se eu não cresço na graça de Deus, a tecnologia vai me sufocar. O celular hoje está todo mundo se viciando no celular. Mas por quê? Irmão, eu não passo muito tempo no celular que me incomoda. É tanto se eu olhar mais no celular, eu vou pregar. Aí sim.
Porque se eu ficar demais só no celular, eu vou me incomodar. E se eu me incomodar, eu vou perder a minha intimidade com Deus. O celular é para usar para o bem. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe já não está mais viva, em 2014 faleceu. Para ver como às vezes nós temos esse orgulho. A minha mãe, em 2003, eu estudava ensino médio. Olha como é que as coisas. Eu queria conversar umas colegas para ir lá para casa e não tinha banheiro. E eu comecei, vamos fazer um banheiro, vou ajeitar meu quarto. Aquelas ideias de jovem já, né? E aí, eu com minha mãe trabalhando, fiz um banheiro e tudo, não tinha banheiro. Ajeitei a cacimba, coloquei um banheiro com água e tudo. A minha mãe era tão... Eu não vou tomar banho nesse banheiro de jeito nenhum. Eu nasci tomando banho na cuia, na panela. Olha como é que é as coisas. Aí uma vez eu cheguei em casa, deu banho... Aí eu entrei bem devagarzinho, ela tava tomando de... Assim me perdeu, e ela começou a achar graça. É assim, às vezes é assim conosco. A mesma coisa é a vida no Espírito. Deus tem novidade para nós. E às vezes a gente fica assim, não, eu não quero isso não. A gente vê que a ação dessa graça na vida dos outros é benéfica, mas a gente é orgulhoso. Não, eu quero ver que não antigamente. Assim é as graças do Espírito Santo sobre nós. Existe graças do Espírito Santo extraordinária. Não é só 7, 6, são várias, irmãos. E às vezes em nossas vidas nós conhecemos pouco, devemos conhecer mais. Amém? Então, o amor de Deus, na liturgia da igreja, quando se recita o nome de Deus, está se referindo fundamentalmente ao Deus Pai. O Deus Todo-Poderoso. E quando oramos na liturgia, o Espírito Santo, ele é quem nos impulsiona a chamar a Deus de Pai e a reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Quando eu estava fazendo esta pregação, organizando, deixa eu ver se eu acho aqui que eu escrevi tantas coisas, mas está aqui. Olha o que o Senhor falou para mim. Jesus é o fruto do amor de Deus Pai, gerado em nós pelo Espírito Santo. Jesus, que é a semente, é o fruto do amor de Deus Pai. Deus Pai amou tanto o mundo que deu Jesus Cristo para que morrer por nós, para nos dar vida através do Espírito Santo. Isso é o mistério da Santíssima Trindade, que ninguém explica, mas nós temos menos uma base. A Santíssima Trindade é isso. Jesus é o Filho de Deus que morreu por nós, através do Espírito Santo, para nos dar essa vida. E se fez palavra, se fez semente através do Espírito Santo dentro de nós. Para um dia esse despertar nascer, e nós viver todas as graças que Ele nos ofereceu. Amém? E viver o seu amor. Nessa pregação, fiquemos por um momento com o Pai, Criador que nos ama e nos chama para vivermos com Ele e com seu amor. Nós vamos falar um pouco do Pai. Nesse cenário de vida você vai ver o Pai, você vai entender o papel do Pai que me criou, que me amou. Você vai entender o cuidado que Ele tem conosco. O amor de Deus é eterno. Ele nos conhece pelo nome. Eu lembro que eu tenho 2 apelidos e um nome. Eu sou conhecido pela família de Feli. Fui conhecido na escola por Félix. Mas quando eu vim para a igreja, eu vi esse amor de Deus. Quando eu vim para a igreja, no movimento de Nação Carismática Católica, as pessoas começaram a me chamar pelo meu nome, Feliciano. Aí eu entendi que o Senhor nos chama pelo nome. Você quer ver um testemunho? Você pode procurar na internet o Cosmo, aquele cantor católico. Ele veio pregar um retiro aqui, não sei se foi ano passado, que o tempo passou ligeiro, foi antepassado. Nem dá nem para lembrar. Tem coisa que a Feira do Peixe, não sei se foi há 15 dias ou foi há 10, porque acho que foi dia 18, né? Não dá mais nem para lembrar, só para ver como o tempo está voando. Ele deu o testemunho dele, o apelido dele era Caveirinha, ele era traficante, ixi, horrível. Ele disse que uma vez, correndo com medo dos traficantes que iam matar ele disse que caiu dentro de uma fossa. Ele disse que estava lá dentro escondido, passou um dia lá dentro, foi 2 dias, uma noite e um dia lá dentro para não matar ele. Ele disse que estava lá dentro, quando de fé, uma pessoa olhou para ele e chamou pelo nome Cosmo. Ele começou a chorar porque ele disse que nunca ninguém chamou ele pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Irmão, o demônio nos chama pelo nosso pecado. Quando o demônio quer acusar a gente, ele olha para nós e chama pelo nosso pecado, pelo nosso defeito. Mas Deus nos chama pelo nome. Para dizer que o teu nome tem valor. O teu nome está escrito na mão dele. O amor de Deus é esse Deus que nos chama pelo nome. Amém? Deus não é alguém distante, intocável ou inalcançável.
Mas eu quero dizer uma coisa, Deus não é nada disso, mas por que muitas vezes se torna? Porque é preciso que a semente nasça no nosso coração. Você sabe o que é efusão? Se for procurar no dicionário, chama-se expansão de sentimento íntimo. Por que vai dizer a igreja que a paz de que se realiza em nós na efusão do Espírito Santo? Porque é na efusão do Espírito Santo que todo o sentimento que Cristo viveu se expande em nós. Isso que aconteceu comigo, uma pessoa que não queria saber nada de Deus. Tinha sentimento de carne, mas de uma hora para outra fluiu em mim um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. E eu comecei a dizer, opa, aconteceu diferente comigo. Eu lembro que eu ia para o hospital ver as coisas, às vezes fazia brevia, eu chorava quando eu via as pessoas, e as pessoas diziam, quem está sofrendo não? Porque eu olhava para as pessoas sofrendo e eu via que eu já não tinha mais aquilo que Deus tinha agido na minha vida. Eu chorava o amor de Deus nos constrange. Eu chorava porque era um sentimento novo na minha vida. Eu nunca tinha visto antes. Quando eu levanto para o socorro, eu vejo um mundo diferente. Eu não era mais a mesma pessoa. E aí é o que vai dizer sobre a semente, sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é eterno, pois se estende de geração em geração. Enquanto as maldições é por 7 gerações, o amor de Deus é para sempre. Por isso que, irmãos, nós, quando vamos crescendo na vida no Espírito, maldições hereditárias caem por terra, macumba, mau feitiço, a inveja, mal olhado. Quanto de nós temos doenças que é passar de geração em gerações e às vezes na ação de Deus nós somos curados fisicamente. Você já ouviu falar naquelas doenças hereditárias? Aquilo são maldições hereditárias. E muitas das vezes, ao clamar o sangue de Jesus Cristo na ação do seu Espírito Santo, nós somos curados. Irmão, árvore genealógica. Olha a minha experiência. Irmão, quando eu saio para o socorro e eu começo a ter esse novo sentimento, a primeira coisa que eu comprei foi um dicionário. Naquele tempo, eu não tinha o celular era simples, eu não tinha essa abertura. Hoje eu sei lá no Google e pesquisa tudo. Eu comprei um dicionário. E uma palavra que Deus me colocou quando eu saio para o socorro foi gênio. Gênio, gênio, gênio. Eu fui estudar o que era gênio no dicionário. Sabe o que é gênio? Gênio são coisas que vêm do nosso ancestral. Ele é benéfico ou maléfico. Aí eu fui na palavra. O que fala João 15? Sem mim, nada podeis fazer. Irmão, nosso gênio, nosso temperamento de Jesus, nós vamos ser os Isa. Mas com Jesus, nós vamos ser novas pessoas. Ali, naquele acidente, a minha árvore genealógica foi curada. Eu sou o caçula de 12 filhos. A conversão do meu pai foi nisso. Olha como é que é as coisas. Por isso que o amor de Deus foi eterno comigo. Naquele dia, caiu essa maldição. Eu fui curado minha árvore genealógica. O amor de Deus é cuidadoso. O amor de Deus é fiel. Eu lembro que eu estava já em 2010 ou 2011, já fazendo o curso de ministério de pregação, e nós estávamos vivendo um momento de oração, e falando desse amor de Deus, que Ele é cuidadoso. Eu lembro que quando eu fechei os olhos, eu sempre trabalhei na zona rural com meu pai. A minha mãe começou a trabalhar de horta um tempo depois, eles trabalhavam na agricultura, plantavam arroz, feijão, eu ainda apanhei arroz. Aí minha mãe começou a trabalhar de horta, e eu até hoje trabalho de horta. Meu pai queria outras coisas, queria fazer plantações de milho e tudo, e a minha mãe na horta. E eu lembro que uma vez nós estávamos rezando e o Senhor me mostrou desde novo, caminhando com minha mãe, na minha horta, tudo crescendo. Ele me mostrava que desde novo estava comigo. Eu lembro eu ali correndo, na horta, trabalhando, ele mostrou que sempre ele estava comigo. Por isso que na hora que eu ia por uma perdição, talvez eterna, porque a força que tinha dentro de mim para ir buscar aquelas práticas não era coisa pouca. É por isso que eu digo, né? A força que tinha dentro de mim, quem me conhece sabe um pouquinho hoje relacionado à vontade de fazer as coisas de Deus. Às vezes são até insuportáveis. Mas as pessoas sabem que a força que tinha dentro de mim para me ter carne, hoje eu tenho a força e o desejo de viver a vida no Espírito, de evangelizar. Aquela força convertida gerou força para evangelizar. Amém? Deus nos ama do jeito que nós somos. E quando sabemos disso, não queremos mais viver de qualquer jeito. Irmão, por que muitos de nós vivemos de qualquer jeito? Porque nós não nos achamos valorizados. A gente sabe disso, que às vezes quando a gente não se acha valorizado numa empresa de trabalho, a gente não trabalha bem. Às vezes quando nós estamos em casa, que nós não somos valorizados, nós não temos correspondência, a gente não dá o melhor. E muitas das vezes, por que nós não correspondemos ao amor de Deus? Vivemos de qualquer jeito? Porque a gente acha que Deus não nos ama.
Muitos de nós tivemos um mau exemplo, testemunho com pais. É que nem vai dizer, às vezes nós temos uma falsa imagem de Deus Pai, um Deus carrasco, ainda mais se nós formos só o Antigo Testamento. Entender que Jesus Cristo, quando começa o Evangelho, dizer, eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar a perfeição. Nós também precisamos entender isso aqui da nossa vida. Irmão, até Jesus Cristo, até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo não tinha sido dado, ou seja, ninguém poderia fazer uma obra completa e perfeita. Mas depois de Pentecostes, qualquer pessoa pode fazer a obra completa e perfeita. Por isso que está no caso da Igreja Católica. No dia de Pentecostes, no final das 7 semanas pascual, o Espírito Santo é dado e comunicado. A salvação de Cristo é anunciada. E eu conheci isso. E quando a gente conhece, a gente pode até negar, mas não tem mais para onde correr. Não tem para onde correr. Irmão, quando a gente conhece o fundamento, quando a gente conhece o que é para conhecer, não tem para onde correr. Ou você bota para quebrar, ou você se perde. Existem pessoas aí que a gente viveu já a experiência com Deus, são pessoas, muitas das vezes, irmão, pessoas que estão na sarjeta, porque são gente que conheceu esse amor de Deus e não pagou o preço. Porque não tem mais para onde correr, irmão. Quando você conhece o caminho, não tem para onde correr. Se você desviar, pior vai ficar. Não tem para onde correr. É por isso que nós devemos ser homens e mulheres ferrados em Jesus Cristo. A palavra vai dizer muitas coisas. Sofrer com Cristo nos traz graça e amor. Amém, amados? Então, o amor de Deus, Deus nos amou primeiro. Vai dizer a carta de São João. Não foi vós que vieste a mim, foi eu que fui a vós e vos constituí. Nisso consiste o amor de Deus, e não vós ter vindo a mim, mas em meu Filho, Jesus Cristo, e da vós ter libertado vocês. Deus nos amou primeiro. Onde está o amor de Deus? Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Quer nos fazer participar de sua vida divina. Nos retirar das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento, do desamor para o amor e o perdão. Nosso coração foi feito cheio dessa sede de infinito e de somente pode ser preenchido pelo amor de Deus. Por isso, o grande Santo Agostinho afirma, fizeste no Senhor para ti, o nosso coração ainda é quieto enquanto não descansamos em ti. E quando a gente começa a descansar, você não para, viu? Só tem um jeito de descansar em Deus, é evangelizando. Quando eu vinha para cá, eu falava ao pessoal da oração, nós precisamos visitar os doentes. Nós precisamos visitar o pessoal da prisão. E a gente conta com vocês. Há muita coisa a fazer. Nós temos 5 servos, 6 servos, é pouca coisa. E nós precisamos nos colocar a distribuir esse amor. Pregar, visitar os doentes. Viver essa vida comunitária. É muito lindo o título do primeiro capítulo da Igreja Católica. O homem é capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus, irmão. Às vezes, e aqui, como eu falei, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos muitas graças. Só que às vezes, nós que aspiramos essa vida no Espírito, com carisma, dons, frutos, isso nos faz ser pessoas que vivemos nos altos céus. Faz sim. Você começar a ter discernimento de Espírito, Deus começar a falar contigo e revelar coisas que é necessário para a salvação do mundo. Não é qualquer coisa, irmãos. Deus, nós descobrimos que nós fazemos parte da natureza, é a coisa mais linda. Quando eu descobri que eu faço parte da natureza divina, que eu colaboro com o Senhor, que eu posso deixar-me ser usado por Deus e ajudar as pessoas a conhecer Ele. Isso foi o que aconteceu com São Sebastião, irmão. Isso foi o que aconteceu com São Francisco. Isso é o que acontece com as pessoas que a igreja coloca um mártir na vida. Que sabe por que as pessoas têm a igreja católica como idólatra, irmãos? Porque nós precisamos viver essa perfeita união com a igreja. Se não houver conversão, não tem como realmente somos tidos como idólatra. Porque estamos à frente de um testemunho vivo de Cristo, mas eu vivo numa vida de pecado. Por quê? Porque eu preciso experimentar o Espírito Santo. Não pode estar selado. O seminário de vida é esse propósito de abrir o selo. Abrir o selo. Porque se estiver fechado, nós não vamos conhecer a grandeza de Deus, que é maravilhoso. Nós não vamos conhecer a grandeza que é o amor de Deus. Deus nos ama e nos capacita a amar.
Fomos criados por amor e para o amor. Somos capazes de Deus, isto é, de viver uma vida divina conforme a vontade do Pai. Como filho e filha amado que somos, podemos sim responder ao projeto do amor. Isto é uma grande graça e misericórdia. Hoje é o domingo da misericórdia. Deus nos ama com seu amor infinito para nos mostrar que somos capazes de amar e de amá-lo de volta. Deus não impõe seu amor. É sempre um convite, livre, voluntário e respeita a nossa decisão. O amor de Deus é inquebrável. Nunca rompe, nunca se quebra, nunca falha. Apesar de todos os nossos limites, erros e pecados humanos, o amor de Deus é sempre fiel. A palavra vai dizer em Timóteo: se nós desistirmos, Deus não desiste de nós. Se nós o trairmos, Ele não nos trai, porque Ele é fiel. O amor de Deus é fiel. Amém? Eis uma verdade imutável. As portas do amor de Deus nunca estão fechadas para nós. E foi por isso que o Senhor nos trouxe aqui, porque as suas portas nunca estão fechadas para nós. É um novo tempo e uma nova história. É aí como eu dizia para você. O que acontece conosco? Vou pegar a palavra aqui para terminar e a gente rezar. Uma vez, nós estávamos na adoração. O Pedro começou a fazer uma adoração pelas famílias segunda-feira na São Santa Inês. E aí, tinha missa e adoração. Primeiro era as últimas segunda-feira. E um dia eu estava lá, assim como várias outras experiências que eu vivi, que é justamente essa revelação de Deus, essa novidade. E aí eu estava em oração com o olho fechado, diante da Eucaristia, o Senhor me mostrou uma caixa desse jeito, fechada, selada. No domingo, nós tínhamos tido um retiro para os servos e o Felipe tinha pregado sobre isso aqui, ó. Primeiro, Efésios 1, 13 fala assim, ó. Nele também, Jesus Cristo, vós, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, foste selado com o Espírito que fora prometido. Foste selado, e o Senhor mostrava uma caixa selada, lá na oração. Ele disse assim, tira o selo. E eu dizia assim, mas como, Senhor, tirar o selo? É quase a história de João, né? Quando dava a visão, eu dizia, mas como, Senhor? Como? Tira o selo. Eu dizia, mas como, Senhor, tirar o selo? O selo é o Espírito Santo. Você vai tirar o Espírito Santo? Tira o selo. E o Senhor me mostrava uma caixa, era selada, mas quando essa caixa se abria, era tirado o selo. Quando ela era tirada do selo, era aberta, irmãos, saía várias graças de Deus. Irmão, nós recebemos todas essas graças no batismo. Mas se não se abrir, se o selo não abrir, a gente vai ver a vida como aquilo que Paulo falou. Quando conhecer Jesus, recebeste o Espírito Santo? Como Paulo vai dizer, vós não recebeste o Espírito Santo de covardia, mas de coragem e força. Se não tirar o selo, nós vamos ser pessoas que não têm coragem de pregar. Nós não temos coragem de falar de Jesus. Porque primeiro que nós não somos curados. Irmão, vou falar de duas graças que estão no batismo. Por isso que é preciso ver a experiência do batismo no Espírito Santo. Aqui, ó. Amarrei até um cordão. Duas coisas que é indispensável para nós. Aqui, ó. Carisma de milagres e carisma de cura. Eu falo isso porque tirar um sentimento de prostituição é só milagre. E foi num acidente que Deus tirou de mim. Eu recebi um milagre. Existem coisas em nossa vida que precisamos ser curados. A árvore genealógica precisa ser curada. Nosso temperamento. Mau caráter. Eu lembro que o irmão Eudes pregando dizia assim, ó, irmão, sair do mundo é fácil. Difícil é tirar o mundo de nós. Quando a gente vem para a igreja, nós precisamos ir tirando o mundo de nós. Lembra do mundo? Certas inconveniências. Às vezes nós queremos estar na igreja, já estamos apaixonados, mas a gente precisa renunciar a certas coisas no mundo. Lugares que andamos, convivência que temos. Má convivência corrompe bons costumes. Então, nesta manhã, bota a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos e inclina a tua cabeça. Aqui tem um carisma de cura. Olha o que tem no batismo. Carisma de milagre. Isso aqui é um fruto, ó. Domínio próprio ou temperança.
O que é temperança, irmão? Temperança é uma rédea do cavalo. Todos nós temos um cavalo de nós ou uma égua. Guarde isso. Basta olhar para suas atitudes que não são em Deus. É um cavalo ou uma égua. Só tem uma coisa que domina esse cavalo, essa égua de nós. Chama-se temperança ou autodomínio. O Espírito Santo vai dar domínio sobre o cavalo que é em nós. Existe o carisma de língua, irmão, que é o dom que abre o céu para nós. Existe o fruto da paciência. Existe o dom de ciência, irmãos. O dom do conselho. Quantos de nós precisamos ter conselho sobre nossa vida, sobre nossas condutas? O discernimento dos espíritos. Às vezes nós vamos para todos os lugares sem discernimento. Nós necessitamos todo tipo de música, todo tipo de coisa que a tela nos oferece. Nós necessitamos todo tipo de acompanhamento. Falta o discernimento do espírito. Olha como tanta graça Deus tem para nós. Brandura, entendimento. Eu não tenho entendimento da palavra de Deus. Assim como Eunuco disse para aquele disse: ei, me explica as escrituras. Carisma de ciência, carisma de profecia. Irmão, esse carisma é tão importante que diz a Bíblia que por falta de profecia um povo cai, vive sem freio. Carisma de fé carismática, sabedoria, benignidade, mansidão, fortaleza. Quanto de nós somos frágeis. Fidelidade, quanto de nós precisamos ser fiéis. Deus é fiel, às vezes nós não somos. Carisma de sabedoria. Quantas graças. Isso aqui é só o que nós anotamos. Paz, às vezes nós não temos paz. Carisma de interpretação de línguas. Piedade. Alegria. Aleluia. Diz que a alegria é um exorcismo para o demônio. O demônio não fica perto de gente que é feliz. Amor, temor de Deus e bondade. Amém? Olha quantas graças Deus tem para conosco que abraçamos a fé. Amém? Amém. Diga para Jesus: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã que esta semente, que é Jesus, o próprio Cristo, nasce na minha vida mais uma vez. Ou pela primeira vez. Porque eu creio, amados, que aqui tem pessoas que já têm vivido essa experiência. Tem que perseverar. Talvez tem pessoas que ainda não viveram essa experiência transformadoras. E por isso, nesta manhã, Senhor, nós queremos, Senhor, com a mão no coração. O que dizia a parábola do semeador? É preciso ter uma terra fértil. E a terra fértil é o coração.